Oi, gente, tudo bem? Olha só, agora nós vamos falar um pouquinho sobre assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Esse material ele está à disposição para vocês, junto com os outros materiais de apoio, e ele vai ajudar um pouquinho vocês a fazerem esse estudo dirigido nesse momento que a gente está passando, para vocês não terem nenhum tipo de prejuízo. Então, é sempre bom lembrar que uma hospitalização na criança ela traz consequências e traz prejuízos, né? Podemos dizer assim, não só para a criança, né? Como a gente viu na aula de família, a gente viu vários momentos em que tudo que acontece com a criança, ela reverbera na família, ela trabalha, ela aparece, ela é, traz consequências para a família e para todos os membros, né? Então, uma hospitalização ela não deixaria de ser diferente nesse sentido. Então, nessa aula de hoje, nesse estudo dirigido, nós vamos abordar algumas coisas, né? Nós vamos trabalhar com assistência de enfermagem, mas mais no aspecto de como a hospitalização ela ocorre para todas as crianças e para suas famílias, né? Então é importante a gente lembrar que até lá pela época de 1930 a gente não tinha tanto cuidado, né, em relação à humanização e, portanto, as crianças eram vistas como fonte de transmissão e de infecção, então a gente tinha um isolamento rigoroso, até que por volta, né, de 1951 a gente teve a publicação do relatório de Plá, onde a gente tinha algumas alternativas para humanizar essa experiência. Então, lá no estudo dirigido que vocês têm e que a gente fez para vocês, a gente vai falar um pouquinho do que o relatório de Plá gerou no Brasil, que foi a Declaração dos Direitos da Criança Hospitalizada, que vocês vão ver na resolução do CONANDA, que está anexo também nesta pastinha, tá bom? Ele sugere várias coisas, principalmente aquelas que são mais importantes que a gente vê hoje para a humanização, como, por exemplo, a questão da visita não ser em horário pré-determinado, a gente não restringir visita, um acompanhante e tudo mais. Tá? Nesse momento eu sugiro que vocês deem uma aprofundada e deem uma refletida na hora que estiverem fazendo o estudo dirigido para entender como as coisas no mundo elas refletem nas políticas e refletem nas coisas que acontecem no país, tá bom? Na Constituição a gente tem, né, já incorporado também a questão da proteção da criança hospitalizada, e aí a gente vê todo um arcabouço de políticas e de leis que fazem essa proteção da criança no contexto da hospitalização, tá bom? E aí vocês podem seguir todo, né, tudo que tem no slide. Mas agora falando especificamente da enfermagem, quando a gente fala da hospitalização, a gente vai pensar primeiramente na separação. Então, mais para frente no estudo dirigido, vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho das questões da ansiedade da hospitalização, né? Principalmente nas crianças menores de 6 anos, que vocês vão ver na aula de desenvolvimento que até os 6 anos ainda tem algumas capacidades cognitivas que não estão prontas, que não estão arrumadas, né? Isso vocês vão aprofundar bastante no estudo dirigido. O estudo dirigido está bem explicadinho, bem organizadinho, tá? Então vamos pensar que fatores que interferem nos sentimentos quando a gente pensa. Então, faixa etária da criança. Cada criança, né, de acordo com a sua faixa etária e com o seu desenvolvimento cognitivo, ela vai reagir diferente. Então, tem crianças que estão num momento, né, que a gente tem já uma ansiedade da separação natural, por exemplo, lá por volta dos 8, 9 meses, que ela reage diferente, por exemplo, de uma criança de 5 meses ou 6 meses que ainda não tem essas crises de ansiedade de separação. E assim vai se modificando de acordo com a capacidade cognitiva dela e a neurocompatibilidade do desenvolvimento dela na faixa etária.
as experiências que ela tem antes, ou com separação ou com hospitalização. Então, você pensa hoje uma criança que você leva ela para o hospital, se é uma criança que nunca foi para o hospital, ela reage de um jeito. Se é uma criança que tem costume de hospitalização e essa hospitalização ela passa a ser natural da vida dela, ela também vai agir de outra forma, né? As habilidades de enfrentamento inatas ou adquiridas, a forma com que a gente trabalha com a criança em casa, na aula de desenvolvimento a gente vai trabalhar muito isso também, como que a gente aprende a enfrentar as coisas, né? E como que é esse processo dentro da vida da gente enquanto criança e da criança. A gravidade da doença, né? O diagnóstico. Então, dependendo da idade, das experiências, muitas vezes as crianças entendem ou não a gravidade da doença, né? E isso vai fazer com que os sentimentos eles sejam diferenciados. O sistema de apoio disponível, né? O preparo pré-hospitalização, isso entra muito a questão da família, entra a questão do profissional e tudo mais, né? Especificamente da família, né? Existem algumas coisas que também interferem no processo de hospitalização. Primeiro, a situação econômica. Às vezes, né, um pai ou uma mãe que sai para fazer o acompanhamento da criança, ele deixa de trabalhar, né? Isso pode modificar um pouco a situação econômica da família. Então, realmente, uma hospitalização infantil, ela modifica muito a situação econômica da família. A forma com que ela está estruturada, né, naqueles papéis, vocês viram nos instrumentos de abordagem familiar, como que a gente vê isso, tá? Então, se você não lembra, dá uma olhadinha no que a gente trabalhou, tem no AVA esse material, o material que a gente trabalhou, os exercícios, né? Os relacionamentos prévios com as crianças, né, como que essa relação se dá, de muito apego, de pouco apego, então tudo que influencia. Não estou falando aqui que influencia para o bem ou para o mal, estamos falando coisas que modificam, né? Coisas que estão relacionadas à hospitalização. A forma de lidar com a ansiedade e os recursos, né? Que as crianças possuem para encarar essas doenças e essas hospitalizações. No material que tem, ele tem bastante coisa, vocês vão se aprofundar mais ainda lá no nosso estudo dirigido, tá bom? O que isso pode gerar, então? Distúrbio de alimentação, passar a comer mais e comer menos, distúrbio de sono, criança que dormia bem não dorme mais, criança dorme demais, né? Distúrbios da palavra, manipulações habituais do próprio corpo, ela começa a mexer de forma diferente. Pode haver distúrbios da conduta sexual e da conduta social, por exemplo, birra, teimosia, né? Medo, dependência. E tudo isso a gente precisa aprender a lidar e utilizar algumas ferramentas que vocês também vão trabalhar um pouco lá no estudo dirigido, tá bom? Especificamente em relação à ansiedade, a questão da hospitalização e da separação, a gente tem algumas fases em que a criança passa e que é muito importante que a gente aprenda a identificá-las, porque isso ajuda muito a gente a trabalhar com isso no processo de hospitalização, tanto com a mãe, o pai ou quem quer que esteja, né, a família que esteja acompanhando essa criança. Então, a ansiedade da separação, ela passa por 3 fases. A fase de protesto, a fase de desespero e a fase de desapego. A fase de protesto, o próprio nome está dizendo, é um momento em que a criança chora, grita, ela não quer aquilo, né? Apresenta vários comportamentos que mostram pra gente o protesto mesmo, aquela coisa de não querer o que está acontecendo. Nesse sentido, vocês vão se aprofundar um pouquinho mais lá na frente no estudo dirigido, porque cada demonstração, né, das fases dependem muito da idade da criança também, tá? Gente, esse comportamento, ele pode durar horas, mas ele também pode durar semanas ou mais, e isso não significa que a criança vai sempre passar. Às vezes ela sai da fase de protesto, ela já vai para o desapego, e acontece uma coisa nova, ela volta para a fase de protesto também, tá bom? A fase de desespero, ela já é uma fase em que a criança ela perde as esperanças de que a mãe ou o pai volte.
né? É aquele, a gente fala que é um momento em que a criança realmente vê que não tem mais o que fazer. Então, ela começa a apresentar alguns comportamentos que também variam de idade, de uma forma geral. A gente tem uma apatia, um isolamento, a criança já não quer mais se interessar pelo brinquedo, ela pode regredir de comportamento. Também dura de forma variável, tá bom? Nessa fase, a gente já vai continuando a separação por mais tempo, e aí a criança não liga mais, né, para a mãe, ela não liga mais para as pessoas que antes eram tão importantes. A gente fala que é uma fase de desapego, mas é uma forma da criança ter se acostumado com essa situação, né? Ela mostra mais interesse pelo ambiente, ela interage com o estranho, né? Os cuidadores e familiares, ela cria relações novas, né? E isso geralmente está mais relacionado a um desligamento maior, né? Hospitalizações maiores, aquela criança que ela já apresenta um ajuste àquele momento em que ela está passando, né? Tudo bem? Essas são as fases em que a gente fala que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que reconhecer. Agora, existem algumas coisas que nós podemos fazer para amenizar esses processos de hospitalização. Então, tanto o médico, quanto o enfermeiro, quanto os pais, eles precisam preparar as crianças para esse processo de hospitalização, né? Então, a gente vai fazer várias ações que estão aqui, que vocês vão ler bonitinho, vão olhar. Opa, vamos voltar de novo. Vocês vão ler bonitinho. Então, vamos lá para assistência de enfermagem na admissão. Então, tem várias coisas que são importantes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar o grau de ansiedade. A partir daí, a gente vai conseguir organizar tudo que a gente tem para reduzir isso, né? E aí a gente vai fazer. Então, vocês prestem atenção que isso não é um processo definido, né? Essas coisas precisam ser feitas, no entanto, elas não têm uma ordem, vai depender muito da forma como está planejada essa hospitalização, né? Então, a gente sempre vai estimular o vínculo, né? A questão da importância da visita dos irmãos também, sobre os procedimentos e tudo mais, né? É muito importante, eu quero refrisar aqui para vocês, que é muito importante que a gente permita que a criança expresse os seus sentimentos, né? Sem aqueles julgamentos importantes que muitas vezes os adultos fazem, né? Ah, que menino grande, não chora, né? Ai, menino não chora muito, não, olha, essa menina já tá mocinha, não precisa chorar. Isso faz com que a criança seja inibida e veja com pouca importância os seus sentimentos. Outra coisa bastante importante é não mentir para a criança. Injeção dói e dói de verdade, né? Proporcionar recreação, segurança. Uma coisa que é importante que vocês sempre lembrem é que recreação, brincar é o trabalho da criança. Uma criança precisa muito de brincar. E isso não pode se perder durante a hospitalização dela. Tá bom? Aqui a gente tem algumas coisas especificamente da cirurgia, então vocês vão ler isso daqui, que não muda muita coisa em relação ao resto. É que às vezes existem algumas coisas que vão acontecer na cirurgia que são diferentes, então é importante que vocês expliquem, né? Trabalhem isso nesse processo de hospitalização da criança. Exames a mesma coisa, né? A gente tem que trabalhar com formas de diminuir a ansiedade, com forma com que a criança seja cooperativa, que ela consiga entender o que vai acontecer com ela, que nem sempre é legal, nem sempre é muito bom, mas que ela precisa cooperar. E aí a gente pode tirar, né, da cartola algumas coisas que são ferramentas tecnológicas do cuidado, tá bom? Aqui são algumas dicas para vocês entenderem o que a gente pode fazer para poder continuar cuidando das crianças. Calma, gente, que a gente ainda está se habituando com essa nova ferramenta, né?
algumas diquinhas, igual eu falei para vocês. Bom, quando a gente fala de ferramentas ou tecnologias do cuidado da criança, nós temos uma tecnologia extremamente importante que vocês vão ver e que vocês vão praticar e que vocês vão poder mexer com ela, pelo menos nesse momento. Vocês vão ter tempo para pensar nisso, que é o brinquedo terapêutico, né? Então, o brinquedo terapêutico, ele é uma forma que a gente tem de auxiliar na elaboração de situações estressantes no ambiente hospitalar. Não só no ambiente hospitalar, né? Mas em vários outros ambientes. Então, tá no AVA de vocês a resolução do COFEM, que fala especificamente da utilização do brinquedo terapêutico para gente, né? Enquanto ferramenta de cuidado, enquanto estratégia de redução de ansiedade da criança, de ensino, e várias utilizações do brinquedo terapêutico. E então vocês vão se aprofundar um pouquinho melhor. Então vocês vão responder o estudo dirigido. No estudo dirigido a gente vai ver como que são as finalidades, né? Então tem brinquedos que têm finalidade educativa, você ensina através do brinquedo. Tem brinquedo que tem a finalidade de mostrar os sentimentos, fazer com que a criança expresse os sentimentos e muitas vezes reduzir a ansiedade de reprodução, né? Reproduzindo aquilo que a gente ensina e aqueles processos que são tão invasivos e muitas vezes tão dolorosos durante o processo de hospitalização, tá bom? Então, considerando isso, eu refriso para vocês o que o brinquedo terapêutico ele possibilita, né? Então, acabei de falar, compreensão das necessidades e sentimentos da criança, assimilação das novas situações, ela mostra muita coisa pra gente com o jeito de brincar, tá? Uma coisa que é importante eu falar para vocês em relação ao brinquedo terapêutico é que não é o brinquedo que é terapêutico, e sim o seu uso, né? Então você pode utilizar uma boneca para vários brinquedos terapêuticos. Pode ser uma boneca dramática, pode ser uma boneca educativa, tá? Então não é o brinquedo em si, mas a forma com que você utiliza ele é que vai definir o uso terapêutico dele, tá? Então é importante, né, pensando nessa questão do brincar. Outra coisa importante que vocês precisam ver e precisam refletir sobre isso no momento em que vocês estiverem fazendo estudo dirigido, é que brincar e brinquedo terapêutico são coisas diferentes, e isso vocês vão ver bem claramente na hora que a gente for construir o nosso brinquedo terapêutico, né? Isso significa que nós precisamos ter um espaço para brincar, porque brincar é importante para o desenvolvimento da criança, então é necessário ter brinquedoteca, ter um espaço que não seja apenas a cama. Mas o brinquedo terapêutico geralmente não precisa ser aplicado especificamente nas brinquedotecas hospitalares, né? Na realidade, os brinquedos terapêuticos, em sua maior parte das vezes, são aplicados em momentos diferentes em que a criança está apenas brincando, né? Tudo bem? Aqui vai algumas formas que a gente pode usar, né, no brinquedo terapêutico. Então, quando vocês forem pensar no brinquedo terapêutico de vocês, utilizem isso. Utilizem bastante o material que eu coloquei para vocês no AVA, tá? E aí algumas iniciativas que deram certo, que vocês podem procurar aí no Google. Aproveitem esse tempo, aproveita que tem tempo aí um pouquinho, tá todo mundo de alguma forma em casa, né? E achem algumas coisas que podem incentivar vocês e podem inspirar vocês a fazerem um trabalhinho do brinquedo terapêutico que tá aí também para vocês. Tudo bem? Um beijo e até depois.